pessoal, MDcast no ar, o seu podcast que tem informação, análise, entretenimento, tudo para você ficar bem informado, é claro, com o nosso portal MD News. Você já segue a gente em todas as redes sociais, o MD Notícias ali no Instagram, tem aqui o nosso canal no YouTube, já se inscreve, curte esse vídeo. O portal MD News vai te dar sempre uma análise diferenciada, sempre com jeitinho Marcinha de ser. Então aqui a gente está para falar de cultura, economia, educação, tudo que interessa a você, eu vou analisar aqui. E hoje o meu convidado é o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco. Ele é um médico neonatologista e está à frente da Secretaria Municipal da Saúde já há 5 anos. E desde então, pasmem, olha só, o serviço SUS aqui de São Paulo já foi eleito 5 vezes pelo 5º ano seguido o melhor serviço público pelo Datafolha. Foi uma pesquisa divulgada, inclusive, recentemente pelo Datafolha. Então, gente, no dia 28 de abril essa pesquisa saiu e a gente tem aqui os dados. Por que será que São Paulo está há tantos anos aí à frente desse ranking, né? A gente vai saber agora com o doutor Luiz Carlos. Obrigada pela sua presença, doutor. Então, primeiro, parabéns, né? Porque é um feito e tanto, ainda mais que a saúde é um calo do brasileiro ali, né? Quando se fala de saúde, geralmente o brasileiro reclama. Então, São Paulo saindo na frente nesse ranking aí. Isso mesmo, Marcela. Eu que agradeço a oportunidade da gente conversar um pouquinho sobre a saúde do município de São Paulo. A gente tem muita coisa boa na nossa cidade, tem muita coisa para fazer. Uma cidade de 12 milhões de habitantes, com vários problemas, né? A cidade é grande, a nossa capilaridade do serviço de saúde é muito grande, a gente atinge todas as regiões, temos hoje 1.056 equipamentos de saúde e ainda temos vazios assistenciais que nós estamos trabalhando para fechar esses vazios assistenciais na cidade e dar um atendimento completo para a nossa população com todas as necessidades que ela precisa. Então, esse caminho a gente começou já desde 2017, quando nós tínhamos lá 3 UPAs na cidade. Um número muito pequeno, né, doutor? Uma cidade de 12 Desse milhões de tamanho. habitantes. Então, você vai lembrar que lá atrás a gente tinha muita queixa da população. Temos ainda hoje, porque a gente não fechou todos os nossos assistenciais, de muitos pacientes no meio do corredor, alguns não conseguiam nem entrar nos pronto-socorros da Esse cidade. vazio assistencial que o senhor fala, você consegue explicar mais ou menos o que é para a população entender? Vazio assistencial significa um lugar que tem uma densidade demográfica grande de pessoas e você não tem nenhuma UPA, nenhuma UBS, não tem nenhum hospital, enfim, não tem um lugar onde ela possa acessar para entrar dentro do sistema de saúde e ter o seu problema atendido. Então, como São Paulo é muito grande, os serviços de saúde eles se concentravam muito na região central e você tinha muito pouco oferta na periferia. Então, primeiro vocês atingiram essa questão, Isso. Então, nesses lugares. o investimento nos últimos 4 anos do prefeito Ricardo Nunes sempre foi na periferia, né? Ele focou de você criar equipamentos de saúde na periferia, primeiro porque ficava mais próximo da casa da pessoa para ela poder chegar na unidade de serviço, não precisar se locomover, que São Paulo já tem uma dificuldade para você sair da região mais periférica para chegar aqui na região central. Dependendo do horário, você vai levar 2 horas ou mais, né? Então, se a população tiver o serviço de urgência ou o serviço de atendimento à atenção básica do lado da casa dela, ela já vai resolver essa dificuldade. Sim. Tá? E o aporte financeiro aumentou também nos últimos anos, 22 bilhões de reais, né? Isso, nós saímos de 10 bilhões para 22 bilhões. Então, quando você fala, vou fazer uma UPA é fácil, né? Você hoje... Nós estamos gastando uma média de 15 milhões para construir uma UPA, mas ela custa 5 milhões por mês de custeio, né, para oferecer o atendimento para aquela população daquela região. Então, aí você criou as UPAs. Quando você fala que nós aumentamos para 31 UPAs, de 3 para 34 hoje, significa que cada UPA tem aproximadamente 30 leitos. Nós colocamos 1.000 leitos na cidade de São Paulo de urgência e de emergência. São pessoas que nós tiramos de cima de maca de corredor de hospital e colocamos num leito com acolhimento, com qualidade, com conforto e segurança para o profissional de saúde atender. Sim. Que quando você coloca um profissional de saúde para atender os pacientes num corredor com uma maca, uma quase praticamente colada na outra,
a dificuldade do atendimento, É ele maior. fica muito inseguro e você Sim. afasta o profissional. Tanto é que nós tínhamos uma dificuldade muito grande nos poucos serviços que nós tínhamos na periferia para lotar profissional de saúde, que hoje, com a quantidade de equipamentos que nós criamos e com a segurança que nós oferecemos para esse profissional, a gente tem hoje praticamente em toda a nossa periferia, a gente tem médico e atendimento. Então, eu anotei aqui, já que o senhor tocou nesse assunto de médico e atendimento, anotei aqui que uma grande reclamação da população periférica é a falta de presença de médicos da família, justamente ali pela aqueles que são responsáveis por atenção básica, mais perto da comunidade. Como é que essa questão vem sendo resolvida? Porque é uma das principais reclamações dentro de periferias. Até porque tem muito médico, né, secretário, que não quer trabalhar nessas regiões Sim. por medo da falta de segurança, né? Então, tem que trabalhar a segurança e também tem que trabalhar a saúde pública. Isso. Então, assim, o que aconteceu? Então, a gente resolveu o problema da urgência e emergência e aí a gente também começou a ampliar as unidades básicas de saúde. Então, hoje nós estamos com 479 unidades básicas de saúde. Tínhamos aí 451, passamos para 479 unidades básicas de saúde e vamos construir mais 25 agora. Então, quando você vai construindo novas unidades básicas de saúde, aí você vai trabalhar o vazio assistencial da atenção primária, que é justamente o médico de família, a Isso. equipe de saúde da família. Hoje ainda nós temos a deficiência, até que eu preciso construir mais 25 para poder dar uma cobertura maior na cidade. A nossa população hoje está ao redor de 7 milhões de pacientes cobertos pela estratégia de saúde da família. O ideal que nós chegamos, que a gente chegue a 9 milhões, né? Que Tem que ter um déficit aí de 2 milhões. é a população estimada que utiliza o SUS na cidade de São Paulo. Então, com o programa Estratégia de Saúde da Família, que é um grande programa nosso, para você poder ter o agente de saúde que cuida daquela população, faz uma busca ativa, cuida da vacinação, cuida do diabético, cuida do hipertenso, para que, se ele não estiver fazendo um acompanhamento adequado, ele traga ele de volta para a unidade básica de saúde para passar com o médico, enfim, ter esse acompanhamento mais de perto. Nessas regiões que a gente ainda não tem a equipe de estratégia de saúde da família, a gente mantém as unidades tradicionais, que tem o médico clínico, o pediatra e o ginecologista, que aí o paciente ele tem que ir até a unidade, ele não tem um agente, a gente não consegue fazer essa busca ativa, que é onde você vai ter o maior número Maior número reclamação. de reclamação. E sobre Mas que esse vai ser resolvida, viu, Marcelo? então vocês estão trabalhando nisso, né? Estamos. Combinado. A gente também fez uma outra pesquisa em relação à população e o que eles mais falam. Também ainda se fala das filas de espera para fazer exames, para fazer exames clínicos mais simples de imagem, também de sangue, e aquelas tais cirurgias eletivas, que ainda continuam sendo um calo ali para a nossa saúde. No ano passado, por exemplo, havia na cidade de São Paulo 220 mil pessoas na fila do SUS à espera de exames e 350 mil aguardando as cirurgias eletivas. São dados que eu tenho do ano passado. Esse ano, como é que está a situação? Vocês têm acompanhado isso de perto? Então, nós tínhamos, lá em 2017, quase 600 mil pessoas aguardando cirurgia. E aí, o nosso dilema, os nossos hospitais, eles trabalham muito na urgência e na emergência. Então, se você vai, hoje até eu fiz um debate por conta do motorista de aplicativo, e junto com a Uber e com a 99, e demonstrei que hoje, agora, nesse momento, se você for nos nossos hospitais, dentro da sala cirúrgica, eu tenho uma média entre 40 a 50 pacientes todo dia sofrendo uma cirurgia, recebendo uma cirurgia, uma intervenção de ortopedia por acidente de moto. Nossa, o número é muito grande, então. Exatamente. Então, e aí eu sempre falo isso. Então, se nós tivéssemos o modelo de aplicativo, esse número ia dobrar. Eu ia, em vez de ter entre 40 e 50, eu ia ter entre Por isso que o prefeito, 80 então, não e quis 100. liberar aquela Isso. questão do bermoto, por conta desse A cidade é caos. muito complexa no trânsito, então o número de acidentes é muito grande. Nós temos, o SAMU atende um chamado por hora de acidente de moto na cidade de São Paulo. A cada hora ele atende um chamado. Então, essa é a nossa maior demanda de cirurgias, principalmente cirurgias ortopédicas. E o centro cirúrgico fica ocupado com essas cirurgias. Então, e não tem como eu não fazer,
porque você, além dessa, você tem outras cirurgias, tem um apendicite que chega, tem algumas obstrução abdominal, enfim, tem várias cirurgias da urgência que ela chega nos nossos hospitais. E aí nós tínhamos na cidade de São Paulo 17 hospitais dias, que funcionavam de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. Aí eu fiz reuniões com vários médicos, eu sou médico, né? Então eu falei assim, mas por que vocês não operam nesses hospitais? Tem centro cirúrgico, recuperação anestésica. Ah, não, Samarco, não vamos operar porque ele fecha às 19 horas, se eu tiver que fazer uma cirurgia, a cirurgia for um pouco mais demorada, até ele recuperar da anestesia, ele vai passar às 19 horas e o hospital fechou, não tem como a gente manter. E se ele tiver qualquer coisa que demore um pouco mais, como é que a gente faz? Falei, mas puxa, uma estrutura dessa só para tirar verruga ou fazer uma drenagem de abscesso? Subutilizada, né? Falei assim, então se o problema é esse, nós vamos fazer o seguinte, ela não fecha mais às 19 horas, ela vai funcionar de segunda a segunda, 24 horas. Então isso aumentou o número de cirurgias? 203 mil no último ano, por isso que Uau. você está com 350. Porque reduziu quase pela metade. Pela metade. Só que vai entrando mais cirurgias. Então, a nossa meta é... Você vê que lá atrás a gente estava com quase 600 mil, a gente abaixou para 500, 400, 350. Vai entrando mais cirurgias, mas a gente vai... e agora que nós vamos fazer com o Paulistão da Saúde, que é o do programa do governo, nós vamos, dentro de cada Paulistão, a gente vai colocar mais um hospital dia, e agora, inclusive, ele é um pouco mais robusto do que os que a gente já tem, funcionando 24 horas, justamente para atender as demandas cirúrgicas. Agora o meu assunto é saúde da mulher, que interessa muito às minhas telespectadoras. A gente sabe que aí a saúde feminina, ela é complexa também, exige alguns exames delicados, periódicos, e em 2024, ano passado, foi entregue o primeiro centro ali de exames da mulher, né, que é o SEM. Como é que funciona? Se a mulher que está assistindo aqui o podcast tem que fazer um exame muito específico no colo do útero, alguma coisa assim, é fácil acesso? Onde que ela procura? Ela tem que levar um encaminhamento médico? Como funciona o SEM? Então, o que a gente observou? Que as mulheres, ou a mulher hoje em dia, ela trabalha, e mesmo a mulher que não trabalha, ela tem 2, 3 filhos. Para ela poder ir fazer um exame, ela tem que procurar alguém para cuidar dessas crianças, ou se ela trabalha, ela vai ter que faltar no trabalho. E qual uma das maiores queixas? A mulher passava no ginecologista, ele pedia um ultrassom, uma mamografia ou algum outro exame, então ela tinha que faltar 3 dias, ou então 3 dias arrumar pessoas para cuidar dos filhos. Então a ideia do Centro de Especialidade da Mulher, Centro de Exames da Mulher, é que ela faça todos os exames num único dia, num único lugar. Então, para facilitar a vida dessa mulher. E a gente fez ali o nosso primeiro piloto, nossa, né? Eu gosto muito de fazer piloto, né? Então, assim, tipo, uma ideia nova, vamos testar num local, se tiver aprovação, se tiver bons resultados, a gente expande para a cidade toda. O nosso primeiro foi na região de Itaquera, e foi, assim, uma aprovação muito grande das mulheres. Tem só um, por enquanto? Temos 2. Inauguramos o segundo na Zona Sul. Faz uns 15 dias, mais ou menos. Então, esse ano teve o segundo, já inauguramos o segundo na Zona Sul. E a estrutura atende quanto por dia? Você lembra, assim, mais ou menos? É uma estrutura grande? Ela tem uma capacidade de fazer muitos exames. A gente tem vários aparelhos de ultrassom. Sim. Mais ou menos, aí você varia entre 300 a 500 pessoas por dia fazendo exames. Perfeito. Então a gente tem ultrassom, tem mamografia, tem estudo urodinâmico, aí faz eco, porque as mulheres também têm alguns problemas clínicos que elas precisam ser acompanhadas, e faz nesses equipamentos também esses exames. Aí se precisar fazer alguma biópsia de mama, já faz dentro desse equipamento. Tudo no mesmo dia. Tudo no mesmo dia. Para facilitar. Bom, o assunto agora que eu quero trocar e conversar é sobre dengue, que é um assunto que preocupa sempre a prefeitura. Inclusive, a pesquisa mais recente que nós temos é que a capital hoje ainda é considerada epidêmica em 5 distritos aqui de São Paulo. E o último número de mortes por ano foi divulgado agora dia 16 de abril, chega a 5, né? 5 por dia. A gente se preocupa sempre com a dengue, porque a gente tem que atuar por várias frentes, né? A prefeitura trabalha a saúde, a questão também da vacinação. E eu ainda, quando estava no SBT, a gente chegou a fazer um relatório da dengue e várias unidades não tinham a vacina. Ainda continua em falta ou já voltou? Não,
Em relação à dengue, Ah, São Paulo teve assim o ano passado uma situação, como todo o Brasil, né, não é, foi só São Paulo, teve uma situação bastante difícil, num grande número de casos. Então, sim, o prefeito decretou ano passado um estado de emergência e a gente fez lá várias intervenções e sim. contratamos drones, somos os pioneiros nos Ah, eu drones. lembro dos drones. É, Uhum. e Ainda continuam sendo usados. isso. E aí, o que que nós fizemos? Nós mantivemos todo esse serviço de prevenção para esse ano. Então, esse é o diferencial esse ano da cidade de São Paulo. Ah, vocês começaram antes, já não parou, na verdade. Não paramos, Ah, não tá. paramos. Todas as ações de prevenção nós fizemos, mantivemos os drones que aplicam os larvicidas nos locais onde a gente não tem, o agente de endemias não consegue entrar. Nós colocamos nós temos 2 mil agentes de endemia e 10 mil agentes comunitários de saúde fazendo casa a casa, nessas ações do casa a casa, orientando a população. Tivemos uma grande parceria da população que entendeu Sim, a importância dela nessa prevenção. A imprensa também nos ajudou sim. divulgando essas ações, nos ajudou bastante. E você vê o diferencial, né? São Paulo teve 9 casos de óbito agora, que estamos Sim. praticamente saindo do período de sazonalidade, enquanto o Brasil inteiro está numa situação Mas a grave. vacina. E aí, em relação à vacina, São Paulo, vacina de 10 a 14 anos. Hum, E que é uma indicação sim, do PNI nacional, do Programa uhum, Nacional de Imunização. Então a gente tem que seguir o Programa Nacional de Imunização que orientou de 10 a 14 anos. Aí alguns municípios liberaram para as outras idades que o próprio PNI falou, se vocês têm vacina para vencer, já. vocês podem soltar essa vacinação para vencer. São Paulo, como capital mundial da vacina, foi eleita no Covid, né? Porque a gente tem Sim. uma capilaridade grande, as nossas unidades muito bem treinadas, com capacidade de vacinar um grande número de pessoas, vacinou muito na dengue, mas ainda nosso público-alvo, com a primeira dose, nós estamos agora chegando a 51% da vacinação da primeira dose, e da segunda dose nós estamos chegando a 30%. Então, até aproveito aqui Sim, o nosso programa para falar para os adolescentes que já sim. tomaram a primeira dose, procurar nas nossas unidades para fazer a segunda dose, que é muito importante, mesmo a cidade tendo conseguido controlar a dengue esse ano por conta das nossas ações de prevenção, é importante que a população que pode ser vacinada vá vacinar. A gente está tendo, o Ministério está mandando as vacinas para o município de Ah, São então já Paulo. regularizou essa questão Isso, ele de está mandar. mandando, a gente tem distribuído pela cidade. Sim. É, como a dose que vem não é uma dose, uma quantidade grande, que é para um público Muito estabelecido, grande. esses são 600 mil crianças que tem nessa faixa etária, e então ele manda uma quantidade, eu estou com um estoque hoje de 160 mil doses, distribuído em todas as nossas unidades básicas. Às vezes uma unidade ela tem um pouco menos, porque ela tem uma demanda menor, Sim. mas aí se Mas não está termina. faltando como Não, esteve não, já, não. digamos. Tanto é que a gente tem o nosso filômetro que ele está Sim. funcionando, a pessoa pode ir lá, ele vai ver se na unidade que ele vai. Tem até o site que a gente consegue também ver se tem vacina ou não, porque eu lembro Isso, que eu acompanhava pelo site, isso, né? então. E lá Perfeito. ele pode acompanhar, mas a gente não está tendo falta e o Ministério tem mandado, à medida que vai diminuindo o nosso estoque, ele tem mandado. E por falar em vacina, a gente pode falar também da gripe, né? Aproveitando já o ensejo de vacina, porque começou há pouco mais de um mês, foi dia 28 de março, Isso, né? A isso. vacinação primeiro para grupos prioritários, crianças, gestantes, idosos. Como é que tá a demanda da população? Como é que vocês pretendem estender mais esses grupos? A partir de que momento? Como é que tá essa A gente situação? sempre vai seguir a orientação do Programa Nacional de Imunização, porque ele que vai dar a vacina para a gente, distribui, então a gente tem que seguir a orientação, porque senão depois eu começo a vacinar todo mundo e eu não vou ter E vacina, não falta. adianta. Sim. Então a gente continua vacinando o grupo prioritário, a nossa procura ainda, mais uma vez, a população precisa ir Data baixa. Tem uma expectativa de quantos atingir, de imunizados da gripe, né? até agora, eu posso ver esse número para você aqui no Sim. momento, eu não tenho. Mas ainda a nossa procura Ainda não, não foi, não é tão. não Não atingiu. Então a atingiu gente o que tem a que fazer gente. esse apelo para quem É, está assistindo, né? isso.
porque Porque, é importante, a gente está entrando num período sazonal, sim, principalmente as crianças, né? outono, É, você pode reparar que o número de crianças agora no serviço de urgência e emergência por doenças conta doenças respiratórias. respiratórias. Então, se ela tiver protegida com a vacina da gripe, mesmo que ela pegue uma doença respiratória, ela não desenvolve a síndrome de desconforto respiratório Sim. aguda, que é muito grave, que a gente precisa ser entubada e ir para UTI. Então, vacinada, ela pode até pegar gripe, mas ela vai ter aquela gripe mais branda, que não vai evoluir para uma internação numa UTI. Olha, secretário, eu sou tutora de um PET e eu sei que um projeto muito bom da prefeitura é um projeto pioneiro, né? São os hospitais municipais veterinários. Eu, inclusive, acompanhei a época da inauguração, acompanhei todas as ações, só que tenho conversado com alguns tutores de PET que estão reclamando também do excesso de fila, de espera. Tem gente que fica até 7 horas esperando numa fila para o PET ser atendido. A prefeitura está sabendo dessa alta demanda, o que está sendo feito, e parabéns pela iniciativa, porque eu acho que ela é excelente. Assim, a população precisava mesmo, inclusive São Paulo, de ter um hospital veterinário municipal. Então, à medida que você vai oferecendo serviço, Parece que a demanda só aumenta. aumenta. Então, você tem que criar novos serviços. Então, São Paulo começou com 2 hospitais veterinários, hoje nós já temos 4, e um quinto que vai ser entregue ainda esse ano na região de São Miguel, e mais um outro que vai começar em Santo Amaro, para poder atender essa demanda e É diminuir. porque vem muita gente de lá, dessas regiões, para atender aqui. É isso que Isso, acontece, né? então a gente vai colocar em cada região, principalmente nos locais onde tem a maior demanda, colocar um serviço. E a gente está fazendo uma outra coisa também, porque tem muitas pessoas que vão no hospital veterinário e às vezes o pessoal precisa passar por um especialista e ele fica aguardando lá um monte de tempo, um monte de horas. Isso era um dos principais motivos. Então a gente criou um serviço de atendimento, de triagem, num primeiro atendimento, que às vezes o problema dele não é um problema que precise de um especialista, é só de uma consulta mesmo naquela hora, e ele tem garantido que ele chega, ele consegue passar por essa triagem, e se for uma consulta que não seja necessário um especialista, ele já tem essa consulta e já saia com a sua receita, ao invés de marcar para voltar um outro dia. Esperar. É, Então, às vezes é uma coisa mais simples que já dá para ser agilizada. isso, isso. Mas você percebeu que depois da criação, esse atendimento ficou mais. Eu percebo menos, por exemplo, animais nas ruas, projetos de adoção. A prefeitura está sempre tentando auxiliar nesse sentido, né? A gente tem projetos de adoção, fazemos parcerias com clínicas de castração, temos mais de 20 clínicas na cidade de São Paulo e o edital aberto para novas clínicas que queiram se credenciar aí nas regiões para a gente poder aumentar o número de castração. E temos ainda o castramóvel, que vai nas comunidades, nas regiões onde não tem nem clínica e nem nenhum Olha, o serviço, castramóvel. para a gente poder dar o atendimento para a população, que faz o castramóvel e faz a vacinação também. Já faz tudo numa É. vez só. Falando um pouco também dessa parceria da prefeitura com o governo federal. O ministro Alexandre Padilha, recentemente, anunciou que vai buscar parceria com o plano de saúde, com hospitais privados, para tentar amenizar esse problema do SUS, agilizar as cirurgias eletivas, ter mais espaços para atender a população do SUS. São Paulo já tem, né, essas parcerias e pretende aumentar. Como é que está essa situação? Então, eu tive até com o ministro Padilha e falei até dessa ação Olha, nossa do Hospital Dia 20 que operando, ele falou, poxa, uma ótima ideia essa, tal. E essas parcerias a gente tem feito na cidade de São Paulo com serviços privados, né? Então a gente tem parceria com a Camargo, temos parcerias com o IBCC, temos parcerias com alguns hospitais privados, temos um edital aberto, inclusive com o Ministério da Saúde promove o pagamento através da tabela SUS, mas o governo Tarcísio criou a tabela SUS Paulista, que nessas parcerias eu consigo pagar a tabela SUS Paulista, que é um incentivo a mais para a gente poder fazer os atendimentos. São Paulo hoje conseguiu avançar bastante, principalmente na oncologia, porque a oncologia é um dos grandes gargalos, né, que tem aumentado muito a demanda, eu ia lhe a perguntar disso, população, já já, da população oncologia, porque tem um prazo de 60 dias para você fazer. São Paulo está atendendo esse a prazo? gente tem atendido em quase todas as especialidades. Eu estou com uma dificuldade na pneumo Hum. e na neuro.
e na Então é EMAC. um gargalo ainda que você está Isso. tentando resolver. Mas, por exemplo, em mama a gente praticamente não tem, a gente atende, Espera. do trato digestivo a gente consegue fazer também dentro desse prazo. Enfim, as Porque o outras. câncer, o tempo, né? Se você tirar antes, se você começar o tratamento, você salva, né, a Sim, pessoa. sim, os resultados nossos são muito bons. E a gente tem um hospital nosso de oncologia, a gente criou um hospital municipal de oncologia, quer dizer que teoricamente o município ele não tem que atender a alta complexidade, a oncologia é uma alta complexidade, mas por conta da nossa população ser muito grande, a gente tinha uma demanda reprimida muito grande, São Paulo criou um hospital de oncologia e aumentou as parcerias com os hospitais privados que a gente tinha de oncologia dentro da cidade. Perfeito. Olha, e desde 2018, secretário, existe uma lei federal que determina o atendimento do SUS a pessoas em situação de rua. Viralizou recentemente um vídeo do padre Júlio Lancelotti mostrando a morte de um morador de rua na frente de uma UPA ali da Moca, na Zona Leste. E aí, depois dessa repercussão, muitas pessoas que usavam a UPA começaram a denunciar que não estavam conseguindo ser internadas, estavam denunciando a falta de atendimento, que muita gente tem que ficar na rua, tem que esperar, que não sei o que, né? Existe um projeto específico para pessoas em situação de rua, para atendê-las antes que elas cheguem numa situação mais complicada dentro das UPAs? Por exemplo, um projeto que leve saúde até essas pessoas, atendimento de exames, enfim, algum projeto da prefeitura olha para essa população agora de Nós, rua, te- que é grande, né? Uma população grande ainda. nós temos aí na cidade de São Paulo as equipes de consultório de ruas. Hoje eu tenho 26 equipes de consultório de rua, que tem um médico, um enfermeiro, inclusive lá no Padre Júlio, nós temos a equipe que atende aquela população da região dele. Tive até quando o Padilha esteve aqui, nós fomos lá no Padre Júlio conversar. Eu tenho uma boa relação com o padre. Ah, que bom. Ele reclama um pouco dessa UPA, porque o que acontece? Os moradores de rua, eles ficam muito ao redor da UPA. Então tem dois tipos de reclamação nessa UPA. Uma das pessoas que utilizam a UPA que reclamam dos moradores que ficam na porta. Ah, E o padre que fala que a UPA tem que atender os que moradores. não dá atenção para os moradores de rua. Tanto é que esse morador, se você lembrar, o padre fala, inclusive no vídeo dele, que o paciente estava com um gel, então ele estava sendo atendido, né? Então Sim. ele provavelmente e Ou eles ele saiu antes da hora, alguma coisa eles aconteceu. O fazem senhor muito sabe o que aconteceu já? eles Não, não sabe. fazem muito isso. Nós estamos Tá levantando, né, esse levantando. atendimento, porque ele era acompanhado pelo consultório de rua e assim, o consultório de rua ele leva o paciente para quando é um caso mais grave para dentro da UPA, e tanto é que esse paciente já estava dentro da UPA. E aí o paciente muitas vezes se evade, né? O paciente morador de rua, Não quer. ele às Às vezes é vezes usuário de ele droga. tem uma dificuldade assim para aceitar muitas vezes o atendimento. A própria equipe do consultório de rua, elas, elas, elas têm uma dificuldade com eles, mas hoje a gente se organizou tanto nisso que nossas equipes, todos eles têm um tablet, nós temos cadastrado todos os moradores que têm um acompanhamento, tem o prontuário nesse tablet. Essas equipes, elas já sabem, têm mapeado na região quais são os moradores e quais os problemas que ele tem. Tanto é que a gente enfatiza bastante que aquele morador de rua mais vulnerável, se ele estiver criando uma dificuldade, não quiser ser internado, porque a gente que chame o SAMU, mesmo que a gente tenha que fazer uma internação involuntária para salvar a vida dele, a gente faz assim, essa internação, já fizemos outras vezes em outras situações, justamente para E evitar eles isso. recebem medicamentos, por exemplo, se são diabéticos, hipertensos, Sabe, eles têm? desse prontuário eles têm todo o histórico do paciente, os exames que já foram feitos. Então, isso foi um grande avanço que a gente teve para poder melhorar um pouco a qualidade de saúde dessas pessoas. E E por falar, já que você falou em tablet, tem tecnologia, né, na prefeitura hoje que é uma aliada dos projetos de saúde. Inclusive, um dos aplicativos que vocês lançaram foi o Agenda Fácil, né, que a pessoa consegue ali marcar consulta no BS, no celular, rapidinho, sabendo a especialidade do médico e tudo. Como é que a prefeitura pretende ampliar esse tipo de serviço usando a tecnologia, deixando tudo mais fácil para a população? hoje a gente tem a nossa plataforma, que é o eSaúde SP. E dentro da plataforma a gente tem vários aplicativos, inclusive esse que você citou, que é o Agenda Fácil. Uhum. Temos o Modera, que é o consumo de álcool controlado, fazendo orientação para a população.
A gente tem a telemedicina, a gente tem o pronto atendimento dentro que ela pode ser atendida, inclusive, pelo celular, ela consegue fazer um atendimento médico, e a gente está ampliando o prontuário eletrônico, ele está dentro do e-saúde, então se você passou num equipamento nosso e você tem o e-saúde cadastrado, as suas informações, os seus Estão todas exames lá. vão estar Mas a todos aí. UPA, o médico já tem acesso a isso? O médico da UPA tem, Dentro da UPA. dentro da UPA, nossos equipamentos, hoje todos eles estão com prontuário eletrônico. Então, o nosso trabalho hoje que nós estamos fazendo é interligação. Então, a gente já conseguiu interligar as 479 unidades básicas de saúde, conseguimos interligar os nossos hospitais, porque o que acontece? São Paulo tem uma administração por organizações sociais. Tem várias organizações sociais atuando em várias regiões da cidade. E as organizações sociais, cada uma costuma trabalhar com um sistema. Então, o nosso primeiro desafio foi fazer a integração de todos esses sistemas. Então, a gente criou o e-saúde, que ela é uma plataforma que faz toda a integração. Então, todos os serviços, todas as organizações, todos os sistemas de saúde que existem estão linkados dentro do e-saúde. E aí, por isso que você consegue ter todas as suas informações quando você passa num serviço médico dentro dessa plataforma. Então, agora, o nosso próximo desafio é fazer interoperar. Então, De todos. eu vou ter sua informação e você vai passar na Zona Norte. Aí, quando você passar na Zona Sul, o médico da Zona Sul vai conseguir mexer no seu prontuário que está Entendi. lá na Zona Norte. Hoje a gente só está conseguindo fazer a visualização. Então, a gente está Integrando. integrando tudo isso e interoperando daqui a alguns tempos, se Deus quiser. Secretário, para encerrar, uma última pergunta que eu queria fazer, que eu acho que é muito importante hoje, a saúde mental da população em geral, não só de São Paulo, mas uma situação do Brasil, as pessoas estão sofrendo cada vez mais de ansiedade, depressão. A prefeitura tem algum programa que atende essas pessoas, que leva ali atendimento psicológico, psiquiátrico também para várias regiões? Como é que funciona isso dentro da secretaria? Até porque existe uma demanda cada vez maior. Não só de adultos, até de adolescentes, de crianças com situações ali. Até eu estava ouvindo algumas mães que têm filhos autistas que sofrem para ter um atendimento de qualidade, para receber aquelas fisioterapias que são necessárias para quem tem o espectro autista. Então, como é que a prefeitura vê essa demanda, tanto de crianças quanto de jovens e adultos com esse tipo de problema? Então, hoje na saúde mental a gente tem 103 CAPs na cidade de São Paulo. O preconizado pelo Ministério é que tenha um CAPS para cada 200 mil pessoas. Hoje nós temos um CAPS para cada 116 mil pessoas, mas mesmo assim não é suficiente, porque com uma população de 12 milhões, quanto mais adensada é a população, maiores são os problemas que você vai ter, principalmente saúde mental. Então a gente fez o que? Nas nossas unidades básicas de saúde, a gente implementou a equipe multiprofissional, tendo psicólogo para poder cuidar das questões mais rotineiras e menos complexas de saúde mental, a gente já conseguir resolver próximo da casa dele. Se for um caso que precisa de um acompanhamento, de uma terapia, tal, aí a gente vai encaminhar para um desses nossos CAPs. No caso do TEA, a gente também fez esse trabalho para colocar dentro do SER, porque nós temos hoje o Centro Especializado de Reabilitação, tem SER 1, 2, 3. Né? E aí, assim, o SER que cuida da parte intelectual, que cuida do TEA. Então, hoje, o paciente do TEA, ele vai na unidade básica e, se precisar, ele vai para atendimento num SER, que ali tem uma parte intelectual que vai cuidar dele. Porque o TEA hoje tem só os de grau mais acentuado que precisa ir para um SER. Os outros a gente consegue com um psicólogo, Fazer com, terapias com um específicas. fono, com um Sim. físio, fazer dentro da unidade básica de saúde. E com isso a gente saiu de 26 atendimentos em 2019 para quase 200 mil atendimentos agora no ano de 2024. Então você aumentou a demanda, mas a gente conseguiu também aumentar a oferta e trazer esse paciente para dentro do serviço, orientando essa família qual a melhor forma do atendimento.
Secretário, se a população tiver qualquer reclamação, existe uma linha direta com a secretaria que ela possa deixar sugestão, reclamação? Onde é que ela faz esse tipo de A gente atendimento? tem a ouvidoria e tem o 156, né? Hum. Então tem o site da prefeitura, que tem lá uma ouvidoria que ele pode fazer direto lá no nosso site, ou fazer no 156 também, que a gente responde todas as ouvidorias. Aí atende por região, por exemplo. Eu reclamo da minha UPA da Zona Leste. Aí eu vou lá e mando uma reclamação e aí vai ser encaminhado para essa UPA. Sim, É isso, que é assim que funciona. sim, a gente vai perguntar para a UPA o porquê daquela reclamação, a gente vai levantar o atendimento. E isso é muito importante as pessoas fazerem, que é também uma forma da gente melhorar a nossa qualidade de atendimento, né? Uhum, então não tem que ter medo, gente, de reclamar, né? Não, Eu acho não, que é até não. bom, porque às vezes não chega, né? E sim, No não. secretário o A que está reclamação é acontecendo. importante para É quem fazer. importante. Não só reclamação, mas como sugestão de melhoria também, Sim, né? isso. E pode elogiar também para saber se está funcionando. Bom, elogio é sempre bom, a gente gosta. É verdade. Doutor, muito obrigada. Eu conversei com o doutor Luiz Carlos Zamarco, que é o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo. Desejo sorte aí Muito obrigado. no mandato. E a gente continua, claro, cobrando. Os jornalistas cobram, mas vocês sempre ali atendendo a gente. Já agradeço muito a entrevista. E se você gostou, já dá like nesse vídeo, manda uma mensagem aqui com a sua sugestão também para a próxima pauta, próxima entrevista. Acesse o nosso canal, já se inscreve e manda para todo mundo nas redes sociais, porque eu acho que saúde pública nunca é demais a gente ficar sabendo o que está sendo feito na nossa cidade. Antes de encerrar, eu quero agradecer, é claro, também o nosso Pode Vir, esse espaço maravilhoso que o Anderson cedeu aqui pra gente, que é o nosso parceiro nesse podcast. Se você tem uma ideia de podcast, pensar, ai meu Deus, é muito difícil fazer, não é difícil não, só entrar em contato aqui com o pessoal do Pode Vir, que eles resolvem tudo para você. Roteiro, já escreve aqui, já monta, é tudo muito simples, porque o Anderson deixa tudo muito simples. Então, Anderson, obrigada, parabéns aí pelo trabalho do Estúdio Pode Vir. E venha você também para cá, que eles estão recebendo, você pode fazer seu orçamento, entrar em contato, só ver aqui no Instagram que tem todos os links, tá certo? E o nosso próximo vídeo é na semana que vem, na quarta-feira. Um beijo, muito obrigada, até lá!